Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje aqui do lado de casa tá chovendo, mas aqui no condomínio, campo de futebol, a galera tá lá jogando, então você deve ouvir o povo gritando, comemorando o gol. Mas nós vamos nos alegrar aqui também. Mas nós vamos nos alegrar porque a nossa escolha foi caminhar com Jesus. E Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da nossa canção. Caminhe com Deus, caminhe com Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e da garra do urso, me livrará das mãos dos filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. 1 Samuel 17:37. Olha o que Davi está falando. Quando Davi vai lá levar marmita para os irmãos, né, levar o que o pai pediu, entregador de propósito, eu falo que na minha época de criança, o WhatsApp era o bilhete da minha mãe para minha tia e da minha tia para minha mãe. Então a gente estava aqui, mamãe escrevia um bilhete, vai lá na casa da sua tia. A gente ia, mamãe daqui conseguia ver, não tinha, era um bairro que não tinha casa, assim, né? Então ela conseguia ver a gente lá na casa da minha tia, que eram. A gente era 35, complementar 28, 27, 26. Minha tia morava na 26. E aí assim a gente ia lá, mamãe ficava vendo. Aí chegava lá, falava com a minha tia devolvia o bilhete e voltava. E assim era o WhatsApp da época. E assim era Davi. Davi estava lá, o pai dele falou, vai lá levar um negócio para seus irmãos que eles estão na guerra. E ele ia levar. Quando ele chegou lá, tinha um gigante gritando, seus fracotes, eu vou matar vocês, porque o Deus de vocês não tá com nada. E aí Davi olha para aquele gigante e fala assim, quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Só que olha aqui, o exército do Deus vivo estava com o rabinho entre as pernas, estava gigante, grande. Dizem que a união faz a força, né? Nem nisso eles pensaram. Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos destruir. Não, o gigante gritava e todos ficavam com medo. Davi foi lá só entregar a marmita. E quando ele chegou lá, ele olhou e falou, o que vai ganhar quem derrotar essa criatura aí? E ele se apresenta diante do rei Saul. E o rei Saul abençoa ele. Vá e que o Senhor esteja com você. Hoje a minha palavra para você é vá e que o Senhor esteja com você. E eu falo para mim também, vá e que o Senhor esteja com você. Quando eu comecei a fazer esse devocional aqui, eu fiz porque eu tinha uma cliente que era cega. E aí eu mandei para ela, né, o PDF, eu expliquei a ela como ouvir o PDF, mas ela falou, não queria, eu queria que você me ajudasse nisso. E aí eu comecei. E hoje, porque foi um pedido de uma cliente no meu consultório, eu tô aqui falando com você. E olha, eu sei de pessoas que estão na França que escutam esse devocional. Tem pessoas em Portugal que escutam esse devocional. Pessoas em vários lugares do Brasil que escutam esse devocional. E eu e você, eu tenho a missão de vir falar, enviar para algumas pessoas. E você também pode abraçar a missão de fazer a corrente do bem e compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas pelo poder de Deus. Porque a palavra de Deus não sou eu que tenho poder, é a palavra de Deus que tem poder. E também não estou falando aqui da minha igreja, eu sou da Igreja Metodista do Barreto, não estou falando da minha igreja, eu estou falando de Jesus. Jesus, nome que é sobre todo nome, nome que dividiu a história, nome que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E a minha meta aqui é que você se relacione com Jesus. E como Paulo falou lá, não houve povo tão lindo, tão grande, tão maravilhoso quanto de Bereia. Porque Paulo ia falando a palavra de Deus e eles iam conferindo para ver se era verdade.
Então eu quero que você seja um caçador de verdade, conhecereis a verdade, a palavra, e a palavra te libertará. Não existe outra forma de nos relacionarmos com Jesus que não seja pela palavra de Deus. Então ame a palavra. A história de Davi não se inicia com sua história sobre Golias. Antes disso, no campo cuidando das ovelhas, ele venceu o leão e o urso. Essas experiências foram fundamentais e Davi as usou para mostrar que Deus já havia capacitado para a batalha, mesmo sem ele sequer ser um soldado. Olha aqui, os soldados estavam amedrontados. Os soldados estavam sendo afrontados há dias pelo gigante filisteu. E aí, na hora que se apresenta um corajoso, mas quem você é para eu confiar que você pode vencer isso aí? Ninguém se apresentou, mas na hora que ele se apresentou, o povo quis saber o rei quis saber quem ele era, mas ele tinha histórico, ele tinha currículo, ele tinha um portfólio. E aí, o que ele faz? O Senhor me livrou das garras do leão e da garra do urso e me livrará da mão do filisteu. Ele tinha certeza. Ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, e o urso veio, o leão veio e ele matou. Ele despedaçou o inimigo para defender as ovelhas. Essa não era a missão dele, proteger as ovelhas? E agora a missão dele era vencer para o povo do Deus vivo. Se a gente tem uma missão, a gente encontra força para superar. E a minha pergunta para você, qual a missão da sua vida? Qual a missão? Isso nos ensina muito, porque por vezes somos desafiados com novas oportunidades e temos a tendência de menosprezar nosso potencial, pensando não ser capazes ou experientes. Mas o fato é que Deus, assim como foi com Davi, nos capacita dia a dia no processo. Portanto, Deus é quem nos capacita a vencer, pois nossas habilidades e qualidades provêm dele. Percebo que isso era muito claro para Davi e lhe deu coragem e ânimo para saber que venceria a batalha contra o gigante, pois não lutava apenas com suas forças. Comigo não é diferente. Por exemplo, aos 13 anos eu abandonei a escola por ser um ambiente difícil de enfrentar. Além de sofrer bullying, apanhar e ser rejeitado. Tinha muita dificuldade de aprendizado. Anos depois, já conhecendo a Deus, eu consegui retornar à escola e enfrentar as batalhas que foram até os 19 anos. Estas só pioraram, porém, eu já tinha um pai que me ajudava a vencer um dia de cada vez. Eu não parei. Motivo porque hoje milhares de pessoas estão lendo O Café com Deus Pai. Olha aqui, esse livro aqui, Abundância na Falta, da PhD neurocientista Rosana Alves. Ela conta a história da mãe dela. E nesse livro, ela vai falando, do abandono dela, o abandono que a mãe sofreu. Ela vai falando várias coisas. E eu peguei esse livro para falar um trecho. Ela teve dúvida, a mãe foi abandonada na sala, a mãe falou assim, fica aqui, filha, que eu vou ali comprar uma boneca, e nunca mais voltou. E ela cresceu, estudou, ela fala, meu pai pedreiro, minha mãe empregada doméstica, faxineira, como que todos nós, filhos, 5 filhos, um morreu, eram 6 filhos e 5 vivos, foram para a faculdade, estudaram, cresceram, tinham família, serviam ao Senhor com alegria, são pessoas inteligentes. E aí ela fala para a mãe assim, mãe, o que aconteceu? Aí ela fala assim, filha, um dia eu estava debaixo da jabuticabeira e eu não acreditava em Deus. E no caso dela, realmente ela não tinha como acreditar em Deus. Tanta tragédia, tanto abandono, tanto sofrimento. E ela estava lá sentada debaixo da jabuticabeira e ela fala assim, se tu existe, se você é alguma coisa, me ajuda. Muda a minha vida e me dá uma família. Então ela fala, e aí ela termina o capítulo falando, a Rosana. Talvez você tá precisando sentar debaixo de uma jabuticabeira e orar também. E a jabuticabeira é só uma metáfora, tá, gente? Só uma metáfora. Eu morava lá em Tambi.
E quando eu estava lá, uma irmã de oração olhou para mim e falou: estuda, porque Deus quer fazer na sua vida, você tem que estar preparada e com estudo. E eu não tinha condição de estudar, nenhuma condição. Né? Hoje, estava conversando ontem com uma psicóloga, eu vou para o congresso aí da TFE agora, mês que vem, a maio, R$ 1.600, mas você tem hotel, você tem ida, você tem alojamento, você tem alimentação todos os dias. Não tinha essa condição. E aí eu comecei a orar, eu falei, já que tu tá prometendo, tu tem que abrir as comportas dos céus, porque eu não tenho da onde tirar. Então, assim, Deus mudou a minha sorte. E cheguei ao fim, né? Não, tem muita coisa para crescer e desenvolver. Mas eu tô aqui. E já estou usufruindo, não tô esperando o dia ficar pronto. Mas como Davi aqui, ó, muitas coisas eu precisei fazer. Muitos lugares eu precisei ir. Muitos lugares eu fui sem estar remunerada. E Deus abençoou. E eu ganhei experiência. E eu tenho história para contar. De tudo, eu não tenho um lugar que eu fui que eu ajudei de coração, assim, sem remuneração, que eu não tenho uma história para contar do que Deus fez. Não tenho. Porque Deus estava comigo. E se Deus não estivesse comigo, eu não tinha pago a faculdade de psicologia, eu não tinha pago a psicanálise, eu não tinha feito coach, eu não tinha ido para os Estados Unidos, eu não tinha, porque, cara, se Deus, então coloca Deus à frente. Eu não tinha uma jabuticabeira para sentar e orar, mas eu orei muitas vezes chorando no banheiro, pedindo a Deus, Senhor, me socorre, Senhor, abre as portas, Senhor, muda a minha sorte. E Ele mudou. Entende? Eu na faculdade de psicologia, meus amigos do quarto, eu chamo meus amigos do quarto, que tudo vem a mim com avalanche de abundância no quarto. O ar-condicionado tá gelado, o ar-condicionado tá barulho, o ar-condicionado tá ruim. Eram umas brigas assim que eu ficava, gente, onde tá esse povo? Brigando porque, essa cadeira é horrível, não dá pra ficar sentado 4 horas nessa cadeira, que não sei o que. Gente! E eu ali lutando, Senhor, me ajuda a pagar esse boleto, Senhor, ajuda a pagar o boleto. E o povo reclamando do ar-condicionado. Ai. E é isso, mas Deus te colocou, Deus vai te honrar. Se mantenha firme. Qual decisão tomar diante da luta que você está enfrentando? Parar ou enfrentar com Deus? Parar ou enfrentar com Deus? Convido você a levantar a cabeça e marchar na direção da tua vitória, independente do gigante que tem se levantado. Não caminhe sozinho nessa batalha. Decida hoje mesmo caminhar com Deus, pois Ele o levará a desfrutar grandes conquistas. Levanta, sai da tua tenda, busca um milagre que tem reservado para ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Olha aí. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece. Senhor, que nós possamos hoje ir lá na nossa caixinha de sonhos guardados e resgatar os nossos sonhos em nome de Jesus e caminhar na direção do nosso sonho com Deus. Que Deus vá na frente, abrindo os nossos caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Em nome de Jesus, Pai, tira a covardia, tira o medo, tira a paralisia e faz-nos vencer e viver o sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém? 96 de 365 dias. Salmos 36 é o que você vai ler na sua casa. Capacitado é a palavra-chave. Na vida, o melhor é sempre caminhar com Deus. Na vida, o melhor é sempre caminhar com Deus. Não caminhe sozinho. Mesmo que não tenha ninguém. Você fala assim, mas não tem ninguém. Você fala, Senhor, se tu fores comigo, eu irei. Senhor, se tu fores à minha frente, eu irei. Senhor, tira os carrapatos do caminho, tira os carrapatos. E em nome de Jesus, faz-me viver, experimentar, superar os meus difíceis e viver o sobrenatural. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.